Você vê a diferença, Ulisses, do que a gente está falando, do que é fim, e às vezes do que são coisas muito importantes para a sociedade e às vezes do que são coisas menos importantes para a gestão pública. Não, de novo, não que o lazer não seja importante, só que ele é mais fácil de ser administrado. Agora, por exemplo, a alimentação, que a gente já tem tudo organizado e que funciona basicamente adequadamente. O que a gente tem que fazer é fiscalizar, ver o que está acontecendo. Isso eu acho que tem que ficar ainda com a prefeitura. Os remédios também tem que ficar com a prefeitura por enquanto. Porque isso é algo que a gente tem que controlar de perto, porque a gente está, de verdade, com um serviço básico para a população. Então, o que é básico para a população, a gente tem que resolver de imediato, estando dentro do poder público. É o serviço do público. E o que você falou, Elielton, a respeito de talvez voltar depois do parque, pode ser verdadeiro. Você faz uma concessão por um período, resolveu, eu consegui resolver as outras coisas que são mais prioridade, depois a gente pode, terminando essa concessão, posso não renovar essa concessão desse parque. Com tranquilidade. Mas, candidato, essas concessões normalmente são feitas a longo prazo. Sim, 10 anos. Temos aqui, por exemplo, Florínia, acho que é 30 anos de concessão, né? Sim, dependendo do valor de investimento, podem ser distantes. Mas o que a gente tem que entender, e de novo, o futuro chega. Quando a gente fala de 30 anos, de 10 anos, eu mostrei lá na Associação Comercial, as fotos aéreas do Distrito Industrial dos últimos 20 anos. Então, quem é que diria que em 2003, que em 2024 o Distrito Industrial estaria da mesma forma, sem infraestrutura, sem asfalto, sem drenagem? Então, o que a gente tem que entender, que você fala de 20 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, esses períodos vão passar. E se a gente não pensar logo a longo prazo mesmo, e não entender quais são as nossas prioridades hoje para a cidade e delegar aquilo que a gente pode delegar e trazer para a gente, para a nossa responsabilidade, aquilo que a gente tem que resolver de imediato, a gente vai acabar tentando fazer tudo ao mesmo tempo, como todo mundo está tentando fazer ao longo desses 20 anos, por exemplo, que a gente mostrou lá as fotos do ensino industrial, e ninguém fez, e está lá, descoberto. Se eu tivesse concedido, isso não é nem uma hipótese, mas imagine se eu tivesse concedido as ruas do Distrito Industrial em 2003. Depois de 20 anos eu já teria retomado elas e teria a rua lá. Entendeu? Porque o tempo passou, ninguém fez nada e está lá. E passaram-se 20 anos. Parece que é muito tempo, mas não é. O mundo não para, o futuro vai chegar o tempo todo. Mas só para a gente fechar a questão dos parques, a questão de concessão. Ecoparque, Ecolago, Parque das Águas da Rodoviária, Parque das Águas Colinas, Parque da Juventude, entre as questões das praças esportivas, como o Estádio do Tunicão. Qual que é o pensamento do senhor? Concessão para tudo, já no primeiro ano de mandato? O que o senhor pensa quanto a isso? O que a gente tem que fazer é entender que a gente tem que fazer estudos. A gente nem sabe se vai ter alguém que queira explorar essas áreas. A primeira coisa que a gente tem que entender dá para fazer um estudo? Será que a gente teria valor agregado suficiente para ter uma pessoa, uma empresa que gostaria de fazer essa gestão de determinado item público? Então, a gente tem que entender que não é tão simples assim fazer. E a gente tem que discutir com a sociedade, inclusive, que é o que falta. Por exemplo, voltando a esse negócio do centro de especialidades. Se o gestor público tivesse ido falar com a recepcionista lá do centro de especialidades, com a coordenadora, com alguém lá, ele teria entendido que, na verdade, ele não poderia ter um protético tão distante, porque o ciclo e tal. Então, antes da gente acreditar que vai fazer alguma coisa, a gente tem que conversar com as pessoas, tem que entender de verdade a necessidade, tem que entender o uso. A gente pode explicar, olha, e se eu fizer assim? E se tiver esse equipamento público aqui? E se tiver essa melhoria? Te agrada? Faz sentido para você? Se as pessoas falarem de repente, não, Cavuto, tá bom do jeito que tá, eu não preciso de banheiro, eu não preciso ter um barzinho aqui, eu não preciso ter uma coca gelada, uma Fanta gelada, uma cervejinha lá, eu levo no meu isopor, eu não preciso ter uma música ao vivo no final do dia, no pôr do sol, olha eu traçando... Não precisamos ter nada disso. Então, beleza, não tem problema, não concedemos nada. Mas, às vezes, as pessoas vão entender que talvez seja melhor mesmo. Você imagina no pôr do sol ter um violino lá sendo tocado na beira do lago, lá no barzinho, Você vai ter isso no público? Violino, o senhor está romântico, hein, candidato? Isso tem muito em João Pessoa, tem um lugar que você tem isso no final da tarde, no pôr do sol.
Tá certo. Explorando um pouquinho aqui do plano de governo do senhor, o senhor abre o plano de governo, dentre outras situações, mas na relação de propostas, fiscalização, transparência e combate à corrupção. Vamos lá. O senhor tem, já como primeira proposta, implementar programa de revisão e atualização de leis e normas municipais, com foco em reduzir interpretações subjetivas e trazer mais clareza e evidências técnicas nas análises submetidas ao poder público. Como seria isso na prática, candidato? A gente tem que, por exemplo, você tem hoje empresas que não conseguem alguns tipos de licenças, né? Uma licença ambiental, um alvará de funcionamento, uma licença de alguma nova etapa de construção. E isso não é claro no nosso regimento. E isso gera, quando a gente fala de combate à corrupção, a gente tem que falar de combate à burocracia. Quanto mais leis e quanto mais etapas você coloca dentro de um processo, maior a chance de aparecer alguém para te ajudar, alguém que queira cobrar um pedágio para facilitar a sua vida. Então, eu estou lá 6 meses, 1 ano para receber uma licença. Como não tem regra para aquilo, não tem uma normativa, não é claro, é subjetivo, depende daquele funcionário, depende daquele secretário, às vezes, para fazer a coisa. Então, ele fica lá, engaveta o pedido e fica lá. E aí tem alguém, aí é onde aparece a corrupção, tem alguém que chega e fala assim, olha, eu consigo desengavetar isso para você, faz isso, faz aquilo para mim. Então, a gente tem que acabar com isso. Quando a gente fala de fazer um estudo, a gente tem que pegar todas as nossas leis orgânicas, todos os nossos processos internos que a gente vai, inclusive, mapear dentro dessa Secretaria de Gente e mapear dentro da Secretaria de Planejamento. A gente tem que mapear todos os nossos processos e simplificá-los ao máximo possível. Por exemplo, você tem uma licença, você tem uma vistoria para fazer uma licença para liberar um consultório de psicologia. Né? Para que eu preciso de uma vistoria? Qual é o risco que um consultório de um psicólogo tem dentro da sua atividade fim? É diferente de um consultório odontológico, é diferente de uma área de radiologia. Então, tem algumas coisas que você pode liberar o alvará na hora, se você simplificar as coisas. Agora, como a gente encaixota tudo no mesmo lugar, parece que as coisas ficam mais morosas, porque tudo está dentro do mesmo plano de trabalho. Então, a mesma vistoria que eu vou fazer para uma empresa de radiologia, eu vou fazer para um escritório de um advogado, para um escritório de um psicólogo, sendo que o risco que vai causar para a sociedade um escritório de direito e um escritório de uma psicóloga, um psicólogo, é muito menor. Então, é esse tipo de coisa que a gente quer rever. Candidato, vamos dar seguimento, outro tema muito discutido entre os candidatos e entre os eleitores, mobilidade urbana. O senhor abre as suas propostas dizendo contratar separadamente o fornecimento dos veículos, o serviço de bilhetagem, a operação das linhas de ônibus e a operação dos terminais, visando reduzir a assimetria de informação da Prefeitura e ampliar a capacidade e a eficiência da gestão dos serviços de transporte público coletivo. Candidato, para quem está nos assistindo, traduzindo na linguagem popular. Ficou muito bonita, mas traduz para a gente como vai ser na prática. A gente tem que entender que a gente tem fontes de recurso em todos os lados. Então, por exemplo, a minha ideia e a ideia do nosso plano de governo e ideia da minha vice ali, a Estela, é de criar novos terminais na cidade. Então, a gente tem que pegar os extremos da cidade. Hoje, a gente basicamente só tem um terminal, que é o terminal central. Então, a gente tem que criar um terminal lá no Distrito Industrial, um terminal ali na região da Prudenciana, para que a gente consiga, de verdade, ter os pontos finais dos ônibus ali, que a gente consiga melhorar o atendimento das pessoas ali, que as pessoas consigam ficar mais confortáveis, porque vai ser os locais onde, na teoria, vão ter o maior número de pessoas esperando os ônibus. Então, nesses terminais, por exemplo, a gente pode explorá-los de novo. É sempre uma questão de como você traça as estratégias. Então, dentro de um terminal desse, você pode ter uma placa de publicidade, você pode ter um barzinho ali servindo alguma coisa, e tudo isso você pode gerar riqueza para o município para subsidiar, inclusive, a passagem. Você pode colocar uma propaganda dentro do ônibus, você pode colocar uma propaganda atrás do ônibus, como é comum
você fazer isso. Então, você dividir as etapas da contratação. Então, olha, quem é que faz a gestão da bilhetagem? Será que se eu colocar uma empresa terceirizada para fazer a bilhetagem, eu não vou ser enganado com relação à quantidade de usuários do sistema? Só para citar essa questão da propaganda, o metrô em São Paulo ele tem um sistema de imagens de propaganda. Seria algo nesse sentido que o senhor pensa? Aqueles anúncios atrás do ônibus, quando ele passa na linha também. E você tem, que é o chamado do bus door, né? Que é o nome técnico, mas essa propaganda no ponto de ônibus, que também é muito comum em grandes cidades, porque tudo isso, além de gerar exposição para as marcas, melhorar a comunicação das marcas da cidade com a população, gera dinheiro, gera recurso para o município. E esse recurso pode ser revertido, inclusive, para baratear as nossas passagens. Mas, Cavuto, como é que você vai baratear uma passagem que é de graça? Você pode me perguntar, eu já sei que você ia me perguntar isso, claro. Se é de graça, vai baratear mais como? Acontece que eu, Cavuto, a minha vice, Estela, e 98% da população de Assis não acredita no serviço gratuito de transporte, porque o serviço gratuito de transporte não existe na nossa cidade. Ele passa numa quantidade de vezes tão pequena que não serve para nada, ou quase nada, não vamos também menosprezar, porque algumas pessoas conseguem andar com ele. Mas, por exemplo, outro dia eu estava saindo de um condomínio, eu estava lá no Dama, a gente sabe onde é que está o Dama em relação à cidade, ele está lá, distante. Estava lá no Dama, 5 horas da tarde, as obras terminam dentro do condomínio, todo mundo tem que sair. Não tinha transporte, as pessoas não têm como sair desse ponto, por exemplo, e isso acontece em todo lugar. Mas lá, num ponto nobre da cidade, tá lá, as pessoas saem de lá, não tem como voltar para o centro. No caso, os trabalhadores que lá executam as obras. Exato, todo mundo que está saindo de lá, ou tem que ir de mototáxi, ou tem que voltar a pé, e muita gente vai a pé até o centro, ou tem que pegar um Uber, ou tem que ter uma van da própria pessoa responsável, da obra, porque você não tem um transporte para pegar a pessoa lá. Sendo que 5 horas da tarde, se a gente sabe que é o fluxo de término de obras, e isso acontece em todos os condomínios ali, a gente deveria ter uma rota de ônibus passando ali, pegando essas pessoas para trazer para o centro.